Oi galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou dividir um pouquinho com vocês sobre o que tá rolando aqui na gringa a respeito do Brasil. Para quem não sabe, a revista The Economist publicou uma reportagem falando sobre o governo do Brasil e a economia brasileira essa semana. Se você mora aqui e quer comprar a revista, ainda dá tempo, porque ela é do dia 28 de fevereiro ao dia 6 de março. Eu não vou falar tudo que eles discutiram na revista, inclusive eu quero falar especificamente de uma reportagem onde eles tratam bastante do governo da Dilma, que é essa daqui, falando do lamaçal brasileiro. Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre essa parte, né, que foi a mais expressiva, onde eles falam que o Brasil, né, tá na lama. E eu queria deixar bem claro que nada do que eu tô falando aqui expressa a minha opinião. Eu tô só falando assim, exatamente o que eles colocaram na reportagem. A ideia desse vídeo não é expressar a minha opinião, então keep that in mind. E uma outra dica super legal para vocês é: leiam revistas assim. Primeiro que o vocabulário é extremamente rico. Eu tive que traduzir, tá vendo tudo isso que tá rosinha aqui? Tudo coisa que eu tive que traduzir porque eu não sabia, para entender exatamente o que eles estavam querendo dizer. Nesse caso não bastou só entender o contexto. Então eu super recomendo para vocês que querem praticar o inglês e ficar aí tinindo, lerem revistas como essas, com conteúdo bacana e com um vocabulário super complicado. Bom, gente, também queria pedir desculpa se de repente eu falar alguma tradução errada de alguma coisa, né? Por favor, me corrijam nos comentários. Mas a reportagem começa da seguinte maneira: a América Latina, estrela de outrora, está em seu pior momento desde os anos 90. A reportagem começa falando que a Dilma pintou um quadro cor-de-rosa nessas eleições e que todas essas questões de empregabilidade, aumento de salário e benefícios sociais, olha isso, foram ameaçados apenas pelos neoliberais nefastas de seus oponentes, segundo Dilminha. Diz ainda que apenas há 2 meses no poder, os brasileiros já entenderam que eles foram vendidos a falsas promessas. A revista usa termos bem... Por exemplo, a economia brasileira está uma bagunça, com problemas muito maiores do que o governo admite ou os investidores parecem entender ou perceber. Eles dizem que o torpedo da estagnação que atingiu a gente em 2013 parece que vai ser prolongado, com inflação alta, redução de salários e aumento da dívida do consumidor. Eles dizem também que os investimentos estão abaixo de 8% em comparação ao mesmo período do ano passado, e que parece que a coisa vai ficar ainda pior. A reportagem também cita o escândalo da Petrobras, embora esse não seja o foco dela. E aí a reportagem fala aqui que a Petrobras, que é uma gigante que controla o óleo, estava... que significa embaraçado, entrelaçado, emaranhado com diversas grandes construtoras do país. Por conta desse rolo aí, então, deles, diversas faixas de gastos da economia ficaram retidas e não pode se fazer nada até que os procuradores e auditores terminem o trabalho deles. Também diz aqui que o real caiu cerca de 30% em relação a março de 2013 e, segundo eles, isso foi uma mudança necessária. Porém, aumenta o fardo da dívida externa de 40 bilhões de dólares das empresas brasileiras que têm as suas dívidas que vão vencer ao longo desse ano. Essa parte eu vou ler exatamente o que estava escrito lá, vou ler aqui para vocês, com licença. Escapar deste lamaçal seria difícil, mesmo com uma liderança mais forte. A senhora Dilma, no entanto, é fraca. Eu vou ler de novo. Quer que eu leia em inglês? Vou ler essa parte em inglês. Escaping this quagmire would be hard even with strong political leadership. Mrs. Rousseff, however, is weak. Tava aqui na reportagem. Não é a minha opinião. Isso gera boas discussões que eu já tô vendo por aí, mas eu não vou falar nada aqui no meu canal. E aí fala aqui também que a Dilma venceu as eleições com margens bem estreitas.
Fala que as bases políticas de Dilma estão se desintegrando. A reportagem cita muito o nome da Dilma, gente. Diz também que, de acordo com Datafolha, a aprovação da Dilma caiu de 42% em dezembro para 23% este mês. Putz, é bastante. Diz também que basicamente ela vem sendo atingida assim por conta da deteriorização de sua política e por conta do escândalo da Petrobras. E diz que o escândalo da Petrobras, eu anotei aqui, diz que houve pagamento de propinas de no mínimo US$ 1 bilhão direcionados aos políticos do seu partido, que é o PT, que em inglês eles chamam de Workers' Party. Seguindo a reportagem, eles têm lá um outro negocinho no meio que diz: o Levi para a salvação? Pergunta. Para quem não sabe, o Joaquim Levy é o atual ministro das Finanças do nosso querido país. A reportagem diz que os problemas do Brasil são em sua grande maioria auto-infligidos e que a Dilma, no seu primeiro mandato, ela esposou um capitalismo de estado tropical. Para quem não sabe, a palavra esposar significa casar, defender, abraçar, e que isso envolvia a imprecisão de contas públicas opacas e a interferência presidencial na política monetária. Aí também fala aqui que a campanha de reeleição da Dilma comeu 6,75% do PIB. Um ponto que a matéria cita, que eles chamam de ponto a favor da Dilma, é que pelo menos ela reconhece que o Brasil precisa de mais políticas de negócios amigos, que é para reter um maior grau de investimentos e de crescimento, né, do país. Aí essa percepção vem, né, do Joaquim Levy, que foi treinado em Chicago também, a revista fala isso. E a revista fala que uma das medidas do Levy para estabilizar essa dívida pública é um aperto fiscal bem grande de 2% do PIB para ainda esse ano. Como ele vai fazer isso é que parte disso vai vir de uma remoção do subsídio de eletricidade e a outra parte da restituição do imposto de combustível. A revista diz aqui que essa medida dele só ajudou até agora o PIB a subir para 7,4%, mas diz que ele também planeja reduzir os empréstimos subsidiados pelos bancos públicos para setores de empresas privadas. E aí fala aqui que o Brasil compensaria esse aperto fiscal com uma dívida monetária um pouquinho mais frouxa. Aí fala aqui que porque o passado do país é hiperflacionário, mais os recentes erros, né, que a gente vê acontecendo aí, o Banco Central ignorou a taxa de benchmark de 2011 e 2012 e deu uma leve inclinada a aceitar as vontades da presidente e também ignorou o target da inflação. E diz que o espaço de manobra hoje está muito limitado para o Brasil, com a inflação acima do target. O Banco Central não pode cortar a sua taxa de benchmark, que hoje está no nível de 12,25%, sem que ele arrisque a futura credibilidade e aí, né, vai minar toda a confiança que ele tem lá com os investidores. Aí a matéria segue dizendo que um aperto fiscal e grandes taxas de juros tem assim anunciado para o Brasil, para as famílias brasileiras e para as empresas, um sofrimento muito grande e uma volta ao crescimento muito lenta. E aí tá falando aqui que esses ajustes eles são arriscados. O que faz esse ajuste ser arriscado é exatamente o próprio governo da Dilma. É o que tá falando aqui. Bom, eles ficam aqui falando bastante que a Dilma ganhou as eleições por muito pouco, com muito sufoco, e tá falando também aqui que os membros do PT estão meio que resmungando com essas medidas aí do Joaquim Levy, porque eles não foram muito preparados para isso, sabe? Tipo, o terreno não foi preparado muito para eles. Olha, tá falando aqui que a Dilma sofreu uma derrota esmagadora no dia aí 1º de fevereiro em uma eleição do poder político para o poderoso cargo, então, de chefe da Câmara dos Deputados. E para terminar essa reportagem, eles falam um pouquinho aqui dos BRICS e tá falando, gente, que o Brasil não tá tão bagunçado quanto a Rússia
E fala umas outras coisinhas aqui, de novo, da Dilma, enfim. O que tá na revista, não posso falar mais aqui pra vocês, mas eu queria dar, assim, eu falei bastante do que tem na reportagem, só pra dar uma luz pra vocês do que tá rolando aqui. Espero que vocês procurem ler esse artigo, principalmente se você tá aqui nos Estados Unidos, tá longe do Brasil, é interessante saber o que tá acontecendo. A revista é muito interessante, também fala da Venezuela, tá, assim, fervida essa revista, aqui tá todo mundo falando dela. Então é isso, gente, espero que vocês tenham curtido o meu vídeo. Se vocês gostarem do vídeo, por favor, clique no joinha aí em gostei. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. E até o próximo vídeo. Tchau!